a paz em vossos corações. Amém. Tudo bem? Amém. Então dê um glória bem alto. Hoje nós vamos de maior glória, de mais alto. 1, 2, 3! Aleluia! Maravilha! Que privilégio, que honra, né? Poder estar com vocês aqui essa noite. Nós trabalhamos hoje, né? Então, tivemos muito acelerado e já de antemão tivemos não ter participado de todo o período da oração. E já chegamos aí no horário que ia começar. Em nome do Senhor, nosso pastor, nosso governo, nossa família, nosso povo, quero cumprimentar todos os obreiros, os pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, todo o corpo de obreiros que serve essa casa, diaconisas, todas as famílias aqui representadas. O Senhor, na sua eterna bondade, libere da eternidade todas as bênçãos com as quais Ele já abençoou vocês. Essa é uma noite muito especial. Muito especial. O Senhor está aqui. Eu sinto a presença dEle aqui neste lugar. Essa é uma noite profética, uma noite de bênçãos para a sua casa, para a sua vida. É uma noite de milagres. Quantos creem, digam glória a Deus. Se você tiver fé e coragem, encoste a pessoa perto de você, de forma pedagógica, e diga para ela, essa é uma noite de milagres. Prepare-se, porque essa é uma noite de milagres. Aproveita que você abriu a sua boca de profeta e libera mais uma palavra. Qualquer palavra de bênção que o Senhor colocar no seu coração, e libere sobre a vida dele e dela e agora. Irmãos, eu quero, ainda agradecendo, eu quero compartilhar com vocês uma palavra bem singela. Nós vamos falar na carta de Paulo aos irmãos da igreja em Filipenses. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. E nós vamos falar aqui, vamos começar falando aqui no capítulo 4. Filipenses 4. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Um pouquinho mais pra cá. E nós vamos ler o verso 6, 7, 8 e 9 nesse culto da família. Nós vamos fazer essa leitura breve. Se precisar, a gente faz mais alguma outra leitura. Mas acredito que para a nossa meditação dessa noite, a gente já vai estar bem abastecido. Verso 6 diz assim: Senhor Espírito Santo, muito obrigado. Glorifica o seu nome mais uma vez aqui. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nós estamos da forma mais humilde possível com os nossos corações e a nossa mente, todo o nosso intelecto, toda a nossa capacidade dobrados aos seus pés. Nós ansiamos por edificação.
Obrigado por essa edificação que o Senhor já enviou para nós. Em nome de Jesus oramos. Verso 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensar. Diga comigo, nisso pensar. Fala com convicção, nisso pensar. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Isso praticar. Repita comigo, isso praticar. Isso praticar. E o Deus de paz estará conosco. Irmãos, é bem interessante meditar, entendendo que Paulo ele tem muitas características interessantes na sua deixa eu falar de uma forma mais simples, na sua forma de escrita, na forma pedagógica como ele ensina. Como é que eu posso traduzir isso enquanto eu introduzo essa palavra, para ficar mais claro para vocês? Paulo, ele sempre fala muitas vezes da mesma coisa. Então, às vezes, se você não estiver por dentro do que Paulo está falando, dá a impressão que ele mudou de assunto. Mas ele não mudou de assunto, ele só está falando a mesma coisa de forma mais profunda, às vezes. Esse texto que nós lemos é um exemplo disso. Ele está falando, ele começa falando de ansiedade e de anseios. Ele diz que há uma forma que ele encontrou, essa forma, inclusive, no capítulo 3 ele fala assim: olha, eu encontrei um lugar aqui que eu vou falar que seja um negócio, é um lugar muito satisfatório. Que se eu tiver com muito, eu estou satisfeito, estou alegre. Se eu tiver com pouco, eu estou alegre. Se eu tiver alimentado, eu estou alegre. Se eu tiver com fome, eu estou alegre. Eu encontrei esse lugar. Existe um lugar onde os nossos anseios são curados. Está vendo? A gente poderia fazer toda a leitura da carta de Paulo aos irmãos de Filipenses, que ele ia estar falando a mesma coisa. Ele ia estar falando: olha, meus irmãos de Filipenses, você pode ter ansiedade, mas não pode viver uma vida ansiosa. E quando você estiver nesse limiar, nesse limite de deixar as suas ansiedades, os seus anseios
tomarem as rédeas da sua vida, eu aplico uma técnica infalível. E quando a gente lê essa técnica de Paulo, assim, parece um negócio assim de boboca. Porque como cristão, eu ouço isso desde a minha infância. Ele fala assim, olha, quando eu estou assim, nesse estado de ansiedade, aquela incerteza que vai ser na segunda-feira, eu acabei de virar o semestre, eu não sei o que vai ser desse semestre. Quando eu estou começando a ser entregue à ansiedade, eu oro. Eu estou introduzindo ainda, então vamos devagar. Diga para a pessoa que está perto de você, eu presumo que você ora. Agora olhe para a cara dela. Esse é só uma presunção ou é uma certeza? Paulo está falando, ó. Se tem um segredo aqui para resolver praticamente tudo, e aí vai aprofundando. Eu espero que o Espírito Santo nos guie nessa profundidade aqui essa noite. Amém? Amém. Se tem um negócio aqui que resolve praticamente tudo, entrar diante de Deus e derramar diante dos pés dele as minhas ansiedades, os meus anseios, através de orações, súplicas e ações de graça. Glória a Deus. Quem sou eu? Eu seria o mais miserável dos homens se entrasse aqui nessa casa de oração para dizer assim, irmão, a gente ora assim, 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 assado. Só que ele está estabelecendo aqui talvez, não sei se eu poderia usar a expressão princípio, mas tópicos. Ore, suplique e agradeça. Vamos lá? Ore, suplique e agradeça. Mais uma vez, isso que eu estou ouvindo. Ore, suplique e agradeça. Porque isso é fé. Porque quando eu agradeço por aquilo que eu nem recebi, eu estou dizendo, já recebi. Eu ainda não vejo. É invisível aos olhos naturais, mas com os olhos espirituais da fé eu vejo. Se eu não vejo fisicamente, com a minha mente sarada do anseio, da ansiedade, eu creio. E ainda que não tenha vindo à existência ainda, eu conquisto. Eu vejo o invisível, eu creio no incrível e eu conquisto o impossível. Vamos devagar. Eu vejo o invisível, eu creio no incrível e eu conquisto o impossível. Vamos fazer essa coreografia aqui, está ficando legal. Eu estou aquecendo, oh glória a Deus. Eu vejo o invisível, eu
impossível. Você pode fazer melhor do que isso. Eu vejo o invisível, eu creio no incrível, eu conquisto o impossível. Eita glória! Fazendo isso, a paz vem do coração. Só estamos passando de novo o texto. E aí, irmãos, por fim, você já tem controle agora sobre o pensamento de vocês. A ansiedade não está tomando mais conta. Então, se vocês têm o controle, agora vocês vão escolher pensar em coisas boas. Essa aqui é concluir. Assim, concluindo, irmãos. Outras versões bíblicas dizem. E por fim, meus irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Vamos mais fundo um pouco. Amém. Glória a Jesus. Ele está dizendo, vocês são livres para pensar. Que vocês já não são mais aqui, vocês não são prisioneiros de Roma. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha como ele começa. Ele começa, eu sou prisioneiro de Roma. Lá no capítulo 1, eu sou prisioneiro de Roma. Eu sou muito grato pelas ofertas de vocês, pelas orações de vocês, porque eu sou um prisioneiro de Roma. Mas eu tenho meu corpo em correntes, mas a minha mente é livre. Eu sou um prisioneiro de Roma, a semelhança de Jesus. Paulo ele sempre fala assim, olha, vocês podem me imitar porque eu imito Jesus. O sofrimento de Jesus é um sofrimento parecido com o sofrimento que eu sofro. Ele está dizendo, Jesus foi escravo de Roma. Isso é meio louco, né? Falar que o Salvador do mundo era escravo de Roma, mas o Império Romano escravizava todas as nações naquele momento. Então Jesus nasceu escravo. Eu acho que já até disse isso aqui para os jovens. Você não tem desculpa nenhuma. Você nem nasceu escravo. Jesus nasceu escravo e cumpriu o propósito. Que desculpa que você está dando? Ele está dizendo, eu estou em correntes fisicamente, mas a minha mente é livre. Glória a Deus, aleluia. O Império Romano, que é o império que perpetua no poder através da igreja, segundo Daniel capítulo 7, Daniel tem uma visão de 4 animais. Salvo engano, o primeiro animal é o leopardo. É um leopardo. Bom, eu não vou falar dos animais, as características dos animais, eu vou falar o que eles representam. O primeiro animal representa o Império Babilônico. O segundo animal representa os medos e os persas. O terceiro animal representa o Império Grego com Alexandre o Grande. E o quarto animal representa o Império Romano. Na cabeça desse quarto animal haviam 10 chifres, e os 3 primeiros chifres eles dão lugar a um chifre que tem olhos que tudo vê e uma boca que fala de forma arrogante e soberba. Historicamente, nós ainda temos algum tempo. Historicamente, esse chifre
que nasce na cabeça desse animal. Domiciano dizendo que a igreja do Cristo, que é uma igreja eterna, e que nenhum dos antecessores deles conseguiram acabar com a igreja do Senhor, nem Nero colocando cristãos, queimando cristãos para iluminar os seus jardins, ou enviando cristãos para a arena. 50 cristãos morriam na arena e 200 cristãos recebiam Jesus. Domiciano, ele percebeu, isso é história. Domiciano percebeu que não dava para acabar com essa igreja, não dava para exterminá-la, porque o caráter da igreja é profético. Portanto, se o caráter da igreja é profético, a igreja é eterna. E ele disse, a partir de hoje, a fé de Jerusalém será a fé de Roma. Ou seja, a fé do reino será a fé do império. A diferença, a gente precisaria de mais tempo para falar de todas as diferenças, mas o próprio Paulo, falando disso, ele fala assim: ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Salvo engano, não sei se Pedro ou se João fala assim: ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Porque se o império é trevas, o reino é luz. Eu vou dizer de novo, porque isso precisa ficar fixado na sua cabeça. Já estou terminando a introdução. Se o império é trevas, o reino é luz. E eu já vos admoestei outras vezes sobre isso. Trevas não é só noite, trevas é um estado mental. Porque o príncipe desse mundo, o principado de Roma, cega o entendimento. Então toda ignorância é proveniente de trevas na mente. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Quando o reino de Deus diz assim: eu te dou um lugar de arrependimento. Lugar de arrependimento é uma nova oportunidade. Arrependimento é mudar de rota. Nós caminhávamos para o inferno, para a perdição. Algumas famílias caminhavam para a destruição. Algumas vidas caminhavam para a destruição. E Ele nos deu um lugar de arrependimento, um lugar onde nós chegamos naquela cruz. E quando olhamos para aquela cruz, reconhecemos as nossas misérias, a nossa necessidade de perdão e graça, misericórdia, e voltamos para Ele. Voltamos para Ele, nos arrependemos e passamos a brilhar um novo caminho. Deus seja louvado, aleluia. Então, toda iluminação, o esclarecimento, eu já vos falei sobre isso, o Espírito Santo ensina tudo. Toda instrução, todo esclarecimento vem de Jesus pelo seu Espírito. Ou melhor, o Salmo de número 24, ele também é progressivo. Só quem é que vai conseguir permanecer no Santo Monte? Tem aí uma galera que tem coração puro, mãos limpas, e esses aí permanecem no Santo Monte. Qual que é o progresso disso? O progresso é,
tem que levantar os portais da cabeça para que entre o Rei da Glória. Como nós vamos reconhecer as nossas misérias, a nossa necessidade de Deus, de Jesus, da graça, da misericórdia, que inclusive renovou essa manhã. Que delícia! Sem que o nosso entendimento seja clarificado pela glória de Deus. Não tem como. Logo, todo o esforço do apóstolo Paulo é no sentido de dizer: tem uma igreja, irmão. Ele está dizendo: o príncipe desse mundo cega o entendimento. Nós estamos como cativos e peregrinos em um mundo dominado pelo príncipe desse mundo. Mas existe uma igreja triunfante. Se você pegar a sua Bíblia, ele escreve uma carta para os irmãos que estão em Roma. Se Paulo está escrevendo uma carta para os irmãos que estão em Roma, é porque tem uma igreja triunfante em Roma. Glória a Jesus. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta em Filipenses, vá no antepenúltimo e penúltimo versículo do capítulo 4, também do livro de Filipenses. Ele diz: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo igualmente vos saúdam. Todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. Ele está falando assim: até no palácio do império de trevas, Deus tem seus santos. Balança a pessoa que está perto de você e diga para ela assim: você é um santo no palácio. É muito parecido com Babilônia, é muito parecido com Daniel. Nós não podemos entrar nisso aqui hoje. Mas aonde que está o câmbio, o entendimento, a clarificação do que Paulo está dizendo, o esclarecimento? E hoje a ciência já descobriu tudo, né? Só que antes da ciência descobrir, a Bíblia falou. Como é que eu, em cadeias, sou livre? Como é que, cativo por um sistema mundano, sou livre? As pessoas não conseguem entender. Eu ainda estou no processo. Eu tenho que confessar para vocês, eu estou no processo, eu nunca entendi. Que a gente só chama de milagre. Mas Paulo está explicando o processo. Eu nunca
entendi como que a gente morava debaixo de uma lona, numa invasão. Eu não gosto muito de falar assim de posses, de condição financeira. Eu acho que isso é muito superficial. Como que as pessoas daquela favela diziam, aquele aglomerado que a gente morava, eles diziam 4 filhos, 4 funerais. Mas a minha mãe andava de joelhos. Os joelhos da minha mãe, se você... é que ela usa geralmente uma saia abaixo do joelho, mas se você conseguir visualizar os joelhos da minha mãe, os joelhos estão mais enegrecidos do que essa minha camisa. A carne está morta de tanto andar naquele chão de terra e dizer: meus filhos meus filhos vão ser ministros, meus filhos vão ser doutores, meus filhos vão ser pastores. Meu pai na cachaça brava, meu pai tomava era 2 caixas de cerveja enquanto jogava truque e apostava a cesta básica. Não chegava em casa com dinheiro e nem com cesta, que pelo menos se ele ganhasse na aposta, ele recebia 2 cestas, mas como ele perdia, aí não chegava em casa com nada. E minha mãe estava de joelho debaixo daquela lona: salva meu marido, salva meu marido, salva meu marido, salva meu marido, salva. Eu não sei te explicar assim detalhadamente, Paulo. Como que todos os meus irmãos são ministros hoje? Glória a Deus. Como que os meus sobrinhos ministram hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. Como que meu pai é pastor hoje? Aleluia. A gente só fala que é milagre. O milagre, Deus operou um milagre. Paulo está dizendo: as suas solicitações precisam ser declaradas na presença de Deus por meio de oração, súplicas e ação de graças. Porque eu creio que os meus filhos serão extraordinários. A ciência já descobriu que o cristão, no meio de aflições, ele tem sorriso no rosto porque ora. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Na formação, olha que doideira. Paulo aprofunda e fala: olha, quando vocês orarem, isso vai transformar a forma com que vocês vão pensar. E a forma com que vocês pensam vai cambiar aquilo que vocês vão falar. Aleluia. Deixa eu ler um trechinho de um artigo científico. A ciência, fala comigo assim, isso é ciência. Depois a gente volta aqui para a Bíblia para a gente analisar. Olha que legal. Está falando da formação do pensamento. Como é que se forma o pensamento? A sinapse neural é fundamental na formação do pensamento e na definição do comportamento humano. Pensamento é o resultado da atividade elétrica e química no cérebro. Essa atividade acontece por meio da comunicação entre bilhões de neurônios que se conectam entre si através de sinapses. Redobre a sua atenção. Cada pensamento, lembrança, emoção ou decisão envolve a ativação de redes específicas de neurônios conectadas por sinapses. Quando um neurônio se ativa, ele envia sinais para outros neurônios via sinapses. A forma como esses sinais são transmitidos, fortalecidos ou inibidos determina como a informação será processada. As sinapses
fortalecer ou enfraquecer com o tempo. Um processo chamado plasticidade sináptica. Quando você aprende algo novo, certas conexões sinápticas se tornam mais fortes. Isso é o que forma a base da memória e do aprendizado, essenciais para o pensamento complexo. Redes sinápticas conectam áreas do cérebro responsáveis por emoções, lógica, memória e percepção sensorial. A interação dessas regiões gera julgamentos, escolhas e pensamentos conscientes. O comportamento, olha, já veio para fora. Estava falando só da formação do pensamento, aí agora fala do comportamento. O comportamento é a manifestação externa de tudo que está acontecendo internamente. Ou seja, o resultado final do que o cérebro decidiu com base nas sinapses. Uma pessoa que vive um trauma pode ter sinapses reforçadas em áreas ligadas ao medo. Isso pode gerar comportamentos de evitação, ansiedade e hipervigilância. Um hábito repetido reforça sinapses em circuitos motores e de recompensa que pode levar a comportamentos automáticos, como escovar dente. A prática da empatia, da oração, da meditação pode modificar sinapses em áreas do córtex pré-frontal e da amígdala, alterando a forma como alguém reage emocionalmente. Uau! Em resumo, sinapses são pontes que conectam os neurônios e permitem que o cérebro funcione. O pensamento surge da ativação dos circuitos neurais conectados por sinapses. O comportamento humano é moldado pela forma como essas conexões se desenvolvem, se fortalecem ou se inibem com o tempo. Um exemplo prático: as etapas básicas da formação de um hábito. 1. O gatilho. 2. Uma rotina. 3. A recompensa. Fique comigo. Sempre que você repete uma ação, tipo checar o celular, os neurônios envolvidos nesse comportamento se ativam em sequência. Com a repetição, as sinapses entre esses neurônios se fortalecem. Isso é chamado de potenciação sináptica. Esse fortalecimento faz com que o comportamento fique mais automático e menos dependente de atenção e consciência. O gatilho é a notificação. A rotina: você pega o celular e abre o app. A recompensa: dopamina liberada pela expectativa de algo interessante. Com o tempo, as sinapses entre os neurônios que detectam o som e ativam o movimento de pegar o celular e geram expectativas de um prazer ficam mais rápidas e eficientes. Resultado, você age como quase sem pensar. Esse é o hábito. Preste atenção nesse finalzinho aqui. A prática regular de meditação e oração ativa o córtex pré-frontal, que é a área da atenção e do controle, e desativa parcialmente a amígdala, centro do medo e da reatividade. A repetição dessa prática fortalece sinapses nas áreas que ajudam na regulação emocional, empatia e autoconsciência. Menos impulsividade, mais calma, mais consciência emocional. Isso é ciência.
Então vamos pegar o que a ciência diz e vamos ver o que o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: a formação do pensamento. Quando você está ansioso demais, ore, suplique e agradeça. Glória a Deus. Vai reforçar bons pensamentos. E por fim, irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensar. E repita isso, nisso pensar. E repita isso, nisso pensar. Vem a angústia, oração, súplicas e gratidão, nisso pensai. Oração, súplicas e gratidão, nisso pensai. Oração, súplicas e gratidão, nisso pensai. Ele diz: agora, de tanto reforçar os pensamentos bons, a sua boca, Jesus falou isso, a sua boca vai começar a falar aquilo que o seu coração está cheio. Ele falou assim: nisso pensar e isso praticar. Nisso pensar e isso praticar. Olha que legal! Ele está dizendo: agora é a hora de pôr em prática o que você está pensando. Você abre a sua boca e começa a declarar. A gente vai chamar isso de milagre. Alguns vão chamar isso de profecia. A ciência está dizendo que o que eu penso e pronuncio se torna realidade. Aleluia. Paulo está dizendo: o que eu penso e declaro se torna realidade. É por isso que eu estou aqui. Amém, Jesus. Porque se alguém dizer assim: esse liguinho vai virar um bandido da pior raça, e como eu tive a oportunidade? Minha mãe dizia: esse vai ser profeta, esse vai ser pastor, esse vai ser ministro. Parece que eu estou falando com alguém aqui essa noite. Parece que tem alguém aqui essa noite que precisa ouvir essa palavra. Parece que alguém aqui está diante de uma situação tão enquebrada, tão garrada, que parece que não tem jeito. E eu estou te dizendo: tem jeito. É só você abrir a sua boca e começar a declarar. É tempo de vitória, é tempo de conquista, é tempo de vitória, é tempo de conquista, é tempo de vitória, é tempo de conquista. Eu não estou vendo, eu vejo o invisível. Eu não consigo crer, eu creio no impossível, incrível. Eu acho que não vai dar, eu conquisto o impossível.